E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, fazendo a cobertura desse torneio sensacional que está acontecendo, que é o Continental das Américas, acompanhando os nossos brasileiros nesse evento rumo à Copa do Mundo. Só para vocês entenderem como funciona o Continental das Américas, ele é um torneio que está liberando 8 vagas para a Copa do Mundo de xadrez, que, como vocês sabem, é um torneio muito famoso. E a Copa do Mundo de xadrez libera 2 vagas para o primeiro colocado e para o vice colocado para ir para o torneio de candidatos, que é o torneio mais importante do mundo enxadrístico, onde, caso tu ganhe o torneio de candidatos, então tu consegue a vaga para jogar contra o atual campeão do mundo disputando o título mundial. O caminho começa aqui para os nossos brasileiros através do Continental das Américas, tá? Então, como é que funciona o Continental das Américas? Basicamente, ele foi separado em 8 grupos, tá? De 15 jogadores. Cada grupo é uma copa. Dentro de cada grupo, um grupo é absolutamente independente um do outro, e dentro de cada grupo tem 15 jogadores. O campeão de cada grupo nessas mini copas, ele tem direito à vaga de ir para a Copa do Mundo. Então, basicamente, hoje, seguindo na competição, nós temos 3 brasileiros, tá? O grande mestre Darcy Lima, que tá jogando no grupo 5, e tá na semifinal do grupo 5, jogando contra o grande mestre Pérez Frederico, tá? No dia de ontem, o Darcy empatou a primeira partida dele da semifinal, lembrando que são 2 partidas na semifinal, então no dia de hoje, o Darcy joga pela vitória para conseguir a vaga dele na grande final do grupo 5 e tentar conquistar a vaga dele para a Copa do Mundo. No grupo 6, nós temos aqui o representante brasileiro, que é o grande mestre Cricor, que ontem ele empatou a partida dele contra o Martinez, tá? Foi uma partida duríssima, o Cricor se apertou muito no tempo, chegou até 40 segundos no relógio, mas mesmo assim, com a raça brasileira, ele conseguiu segurar o empate, e no dia de hoje, o Cricor joga de brancas pela vitória, e se o Cricor ganhar, sim, ele vai para a grande final do grupo 6, disputando também a vaga dele para a Copa do Mundo. Nós vamos estar transmitindo isso tudo ao vivo hoje, tá? Assim como foi ontem, tivemos 9 mil pessoas acompanhando a live simultaneamente. A luta que foi a partida do Cricor contra o Martinez, um grande mestre cubano de 2520, bem forte. E no grupo 8 nós temos um representante brasileiro, que é o Fier, tá? O Fier, no dia de ontem, ele jogou contra o Herrera Salinas, que é a partida que a gente vai ver hoje. Foi uma partida muito animada. O Fier foi pra cima, o bom brasileiro não foge à luta, como a gente vai ver nessa partida de hoje. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto à luta, que foi a partida entre o Alexander Fier e o Salinas, agora. Na Copa são milhões de brasileiros, cada um já viu o Fier, são tan. O toque de peça é lindo a beça, pois nossa maior tradição. Eu sei que vou do jeito que eu sei, de mate, com direito a replay. Eu sei que vou com o coração batendo a 1000. É Copa na raça Brasil, eu sei que vou. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o grande mestre Fier, representante do nosso Brasil brasileiro, contra Pablo Salinas, um grande mestre chileno. E o Fier começa a partida aqui com E4, o favorito de Bob Fischer, E5, respondido pelo Pablo Salinas, cavalo em F3, cavalo C6, e depois de bispo C4 e bispo C5, eles estão jogando aqui a abertura italiana, que é conhecida como Gioco Piano, e o Fier, como a gente já sabe, ele tem um estilo muito agressivo, ele gosta de jogar posições que bagunçam mais, e ele confia muito no poder de cálculo dele. Como a gente vai ver, ele vai jogar aqui uma variante de ataque no centro da Gioco Piano, que é muito interessante. A partida seguiu com o lance C3, cavalinho F6, D4, criando esse contato forte no centro, e depois de E por D4, o Fier joga aqui o lance E5, que já leva para uma bagunça, né? Então, bom, o Pablo Salinas, a gente vai ver que ele é um jogador que também gosta de entrar nessas bagunças dinâmicas. Ele jogou aqui o lance D5. Então, o cavalo de F6 está ameaçado, o bispo de C4 também. O Fier resolveu tirar o bispo aqui para casa de B5. O cavalo seguiu ameaçado, então cavalo E4. E nessa posição vem a captura aqui do peão central. Tocou o bispo, que saltou para B6. Cavalo em C3, desenvolvendo e ofertando algumas troquinhas. E nessa posição, o Pablo Salinas faz o roque dele, protege o rei lá na ala do rei. A partida segue com bispo em E3, bispo G4, cravando aqui o cavalo de F3, também criando um certo incômodo aqui, uma pressão no centro. Nessa posição, o Fier jogou aqui o lance H3, bispo em H5 foi jogado e dama C2. E aqui, o Fier já deixa claro que ele, sim, já vai entrar nas bagunças, que está bem dentro do estilo de jogo dele, porque ele libera aqui a captura do cavalo em F3. O Pablo Salinas, ele não tomou esse cavalo nesse momento, tá? Ele jogou aqui o lance bispo A5, apertando o ponto de C3.
duas vezes, né, com o cavalo e com o bispo, e o Fear agora ele provoca um pouco mais, ele bota fogo na fogueira, jogando com o roque aqui. E agora sim, né, o Pablo Salinas ele tomou aqui o cavalo em F3, G por F3 tocando aqui o cavalo que saltou para G5, e o grande tema que o Fear tá entrando na bagunça ele tá com o rei bem mais exposto, então estourou totalmente a estrutura de peões na ala do rei, mas claro, ele tem um plano pra isso e fica bem dentro do estilo de jogo dele, e vamos ver como é que seguiu a partida. Rei em G2, então defendendo aqui os dois peões simultaneamente, bispo por C3 foi jogado, B por C3, e a partida segue com lance cavalo E6. Nessa posição F4 foi jogado pelo Fear, e faz muito sentido, porque agora ele já começa a ganhar espaço na ala do rei, e ele até pode utilizar a coluna G para ter ataques contra o rei das pretas. Então, tudo bem, o rei do Fear tá aqui um pouco mais exposto, mas ele consegue também em contrapartida um ataque pela coluna G. A partida seguiu aqui com o lance F5, limitando, né, os avanços aqui na ala do rei. Dama 4 jogado pelo Fear, dama H4. O Pablo também já começa a criar uma pressão forte agora aqui no ponto de F4. E nesse momento o Fear faz então o lance bispo por C6, B por C6 e dama por C6, e entrou numa bagunça total, mas o Fear, como eu falei no início, né, ele tem um poder de cálculo muito grande, ele joga muito rápido e confia no cálculo dele. Então nessa posição, a partida aqui seguiu com o lance torre E8, tá? Torre de A E8. Outra opção que poderia acontecer é a captura aqui em F4 direto, já que a dama tá segurando esse ponto, mas essa variante seria boa para as brancas, tá? Porque poderia capturar, depois de dama por F4, dama D5, rei H8, essa posição é melhor para as brancas, porque as pretas não conseguem um ataque aqui pela coluna G de forma rápida, o peão ainda segura aqui o ponto de F6, e os passos para as brancas aqui é consolidar um pouco mais a segurança do rei, e logo em seguida começar a movimentar esse centro de peões. Tem um peão aqui em E6 que está 3 casas da promoção, e seria muito perigoso o Pablo Salinas entrar nessa linha, tá? Então ele não jogou isso. Então ele trouxe a torre aqui para defender o cavalo. O Fear seguiu jogando aqui nessa posição com o lance C4, já criando umas ameaças aqui no centro. Então foi jogado agora o lance G5. E como eu falei no início do vídeo, o Pablo Salinas, sim, ele vai para a luta também. Ele entrou na guerra da posição, querendo abrir agora totalmente a ala do rei. O Fear aqui nesse momento ele capturou o peão de D5, e a partida seguiu aqui com o lance cavalo G7. O Pablo nessa posição, ele tinha cavalo por F4, tá? E embora as brancas ainda continuem melhores nessa linha, né? Cavalo por F4 era uma opção aqui. Ocorreria essas trocas, né? E de novo cai no mesmo tema. O rei do Fear parece que tá mal, mas não tem como as pretas atacarem ele de forma rápida. E essa massa de peões aqui em algum momento vai começar a andar. E temos o peão aqui de E a 3 casas da promoção. Seria uma linha arriscada ainda para as pretas. Mas o Pablo Salinas ele jogou com o cavalo em G7 aqui nesse momento. E a partida seguiu então com a captura do peão de G5 e agora F4. E aqui entra o poder de cálculo do Fear, um gênio do xadrez nacional. Ele jogou aqui com dama H6, ele não defendeu o bispo em E3, manteve ali o bispo na ameaça, ele ofertou aqui a troca das damas, né? O Pablo Salinas ele não trocou as damas aqui, mas era uma opção, mas se ele trocasse as damas, de novo o Fear ia levar para um final melhor, porque ele poderia capturar aqui de peão, tocando o cavalo. Uma linha possível seria a tomada do bispo em E3, tomar o cavalo em G7, torre por F2, e depois dessas trocas, o Fear cai no final de torres muito melhor aqui, porque o peão de E é o grande trunfo da posição, tá 3 casas da promoção, tá tudo muito defendido, e basicamente o Fear tem muitos peões a mais aqui também nessa posição, ele tem 5 contra 3. E logo em seguida vai começar a cair os peões aqui também. O Pablo Salinas, claro, ele não entrou nessa variante aqui, seria bem confusa e muito perigosa para as pretas. Então depois desse lance genial que foi o dama H6 do Fear, a partida seguiu aqui com o cavalo em H5, mantendo aqui ainda o bispo pendurado ali, o bispo sendo ofertado, né? O Fear seguiu jogando aqui com o lance G6, que é uma verdadeira bomba no tabuleiro. Ele tá ameaçando nada mais, nada menos que mate em H7. O Pablo aqui ele teve que defender com torre E7, o ponto de H. E a partida seguiu agora aqui com o lance rei H2, que é um lance também bem profundo. E de novo, ele tá ofertando aqui a captura do bispo. Nessa posição, as pretas de novo não capturaram o bispo, tá? Porque existem vários temas aqui de abrir a coluna G. Jogar aqui com torre... capturar o peão e abrir a coluna G de uma forma rápida. Se tomasse aqui, seria muito, muito arriscado, tá? Uma das ideias é tomar aqui em H7, poderia seguir aqui com a linha de torre por H7, e agora tá chegando torre G1 aqui, que é um lance muito, muito forte. Se tirar o rei, tá tomando mate.
Não foi assim que a partida seguiu, né? Mas tirar o rei toma mate. Outra ideia, se cobrir de torre, então eu tenho torre por G7 e depois de cavalo por tá caindo a dama. E todas essas linhas são sempre vantajosas para as brancas. O Fier com poder de cálculo incrível aqui. Então, claro, o Pablo ele não tomou aqui o bispo, ele seguiu jogando com o lance torre G7, que traz a ideia de defender aqui a coluna G, né? E nessa posição, o Fier jogou então o lance torre G1, e nesse momento, o Pablo Salinas falou, tudo bem, já trouxe a torre para G7, tá tudo defendido aqui, agora eu vou capturar esse bispo aqui com certeza, ele tomou aqui o bispo. E esse é um lance ruim, tá? Porque, de novo, permite uma continuação onde as brancas ficam melhores, né? Só tem um lance para as brancas aqui que mantém a vantagem na posição, que foi o lancer que o Fier jogou. Ele jogou aqui G por H7, tá? Com cheque. Então, nessa posição, a partida seguiu com rei H8 e agora a torre por G7 foi jogado. Observem que o Pablo ele não pode capturar de cavalo aqui a torre, porque senão tá caindo a dama inteira. Então, nessa posição, até o pessoal na live estava comentando, tá, Rafael, mas o que acontece se ele fizer dama por F2? Bom, não foi o lance jogado na partida, mas se dama por F2, então tem torre G2 voltando aqui, atacando a dama, o cavalo tá atacado, tem que cuidar para não cair a torre também, e basicamente tem 10 pontos de vantagem para a posição das brancas aqui, tá? Não é uma boa linha, porque eu tô com peça a mais aqui, com qualidade a mais, além do peão passado e todo o ataque aqui contra o rei das pretas. Mas a partida não seguiu assim, a partida seguiu aqui com outra opção que também parece interessante, que é torre por F2. E para isso, o Fier tem aqui um antídoto. Ele jogou aqui com rei G1 e de forma muito maluca. Bom, o Fier não toma mate nessa posição. As pretas têm uma torre na sétima, uma dama ativa, um cavalo num posto avançado e não dá para dar nenhum cheque, não tem mate, não tem nada aqui para as pretas. Tanto que o Pablo Salinas nessa posição ele voltou a torre para F8 para defender, porque tinha uma ameaça aqui de torre G8 mate. Então ele voltou para defender isso. A partida seguiu agora com torre G8 do mesmo jeito, torre por G8, peão por promovendo dama, rei por G8 e dama por E3. E nessa posição o grande mestre chileno Pablo Salinas ele abandonou a partida. Sim, o Fier ganhou a primeira partida da semifinal do dia de ontem. Mas por que ele ganhou, Rafael? Como é que tá essa loucura dessa posição? Bom, basicamente aqui o Fier tem qualidade a mais, né? Ele tem torre contra cavalo no final de damas. O rei do Salinas também tá bem exposto. O do Fier também, mas ainda tem um peãozinho aqui que pode defender o rei, né? E, de novo, o peão de E5 tá a 3 casas da promoção. Não vai ter como jogar essa posição aqui de pretas sem que tu perca ela de uma forma rápida. Tanto que a vantagem aqui é de 10 pontos, se tu colocar no engine, é uma vantagem muito grande pro Fier. E com essa vitória, então, no dia de ontem, da primeira partida da semifinal, o Fier hoje joga somente pelo empate, tá? Se ele empatar, ele já tá na grande final do grupo 8 e sim, vai lutar pela vaga dele para a Copa do Mundo e estamos aqui na torcida, a gente vai transmitir isso tudo ao vivo hoje, tá? A partida do Krikor, a partida do grande mestre Darcy e a partida do Fier. Lembrando também, o Darcy Lima no dia de ontem, ele empatou a primeira partida dele, então hoje ele joga pela vitória para tentar também conquistar a vaga para a final. Bom, pessoal, se tu gostou desse vídeo, não esquece daquele likezão e coloca aí nos comentários, #Brasil, porque a torcida não parará. E até os próximos vídeos!